E aí pessoal, tudo bem? Sou João Marcos, aqui de Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos ver mais um exercício preparatório para Olimpíadas de Física. É um exercício de hidrostática e momento, né? Momento de uma força, tem um pouco de cada coisa. É um exercício do BF de 2013, segunda fase, nível 2. A questão, como vocês podem ver, número 10. Então, vamos ler. Uma haste leve tem ligadas às suas extremidades duas esferas idênticas, né? Conforme essa figura aqui. Uma das esferas está parcialmente imersa num tanque de água com 1/3 de seu volume submerso. Sabendo-se que a densidade das esferas em relação à água é 2, qual a razão entre x1 e x2 para que o sistema esteja em equilíbrio com a haste na horizontal? É um exercício muito legal, um exercício muito interessante, né? Ele vai ser literal, né? Não vai ter quase nada de número. Mas é um exercício muito interessante, né? Muito característico do BF. Então, vamos entender melhor. Ele fala o seguinte, nós temos uma haste, ele fala que é uma haste leve para dizer que o peso da haste não vai influenciar, né? É como se fosse, não vai influenciar, é um mundo perfeitinho, né? Igual da física, nesse caso a haste não vai fazer diferença. E tem uma esfera em cada lado. Está apoiada aqui num ponto de apoio, né? A esfera da direita está solta lá, só que a esfera da esquerda, ela está com 1/3 do volume submerso, né? Num líquido. E a pergunta é a razão entre x1 e x2, né? Vocês podem ver que x1 é essa distância aqui, x2 é essa, para que o sistema esteja em equilíbrio com a haste horizontal, ou seja, não tombe nem para esse lado, nem tombe para esse. Bom, qual é a condição de equilíbrio? O que tem que acontecer para que permaneça em equilíbrio? Então, eu vou chamar a bolinha da esquerda de A. E a bolinha da direita eu vou chamar de B. Nós sabemos que a força resultante em A, vezes o braço de A, ou seja, x1, tem que ser igual a força resultante em B, vezes o braço de B, que é x2. Da onde que vem isso daqui? Que é isso aqui que eu estou falando? Isso daqui vem lá de momento de uma força, né? É torque. Isso daqui é lá de equilíbrio do corpo extenso. Que para permanecer em equilíbrio, a força vezes o braço, né? O braço é a distância até o ponto de apoio. De um lado tem que ser igual ao do outro, né? A força vezes o braço é o momento. Então, o momento de um lado tem que ser igual ao momento do outro para permanecer em equilíbrio. Nós sabemos que o momento de uma força, né? Ou o torque, é a tendência para que, entre aspas, gire. Se a tendência dos dois lados é igual, não vai girar, ou seja, vai permanecer em equilíbrio. Então, de novo, a força resultante em A vezes x1, que é o braço de A, né, a distância de A até o ponto de apoio, que é aqui é o ponto de apoio, tem que ser igual a resultante em B, a força resultante em B, vezes o braço de B, que é x2, a distância de B até o ponto de apoio. Né? Isso daqui é a parte de estática, né, de momento de força que nós temos nesse exercício. Né? Esta é a condição para que esteja em equilíbrio. Para quem fosse corrigir a prova, né, só reconhecer que isso é uma situação de equilíbrio já dava uma quantidade boa de pontos, né? Foi como eu falei no vídeo de dicas. Se você não sabe muito bem como resolver o exercício, faz pelo menos uns pedaços, vai escrevendo, né? Porque sempre tem alguma coisa para considerar. Isso daqui já dá, se eu não me engano, 5 pontos, né? Ou seja, metade do exercício. Então, vamos continuar aqui com a resolução. Vamos adotar um pequeno sistema de referência. Vamos dizer que para a direita, no eixo x, é positivo. E que no eixo y, para baixo, é positivo. Né? Vamos ver por quê. Nós vamos marcar as forças. Nós sabemos que em B, nós temos o peso. Né? Como em B a única força que a gente tem está para baixo, vamos adotar que para baixo é positivo para ficar mais fácil. Em A, nós também temos peso. E por que eu não estou separando, né, peso de A e peso de B? Porque ele falou que os corpos são iguais, então a massa é a mesma. Né? Então o módulo do peso também vai ser o mesmo. Em A nós temos mais uma coisa. Como o A está submerso num líquido, nós temos uma força de empuxo, né, para fora do líquido. Essa é uma parte de hidrostática que nós temos no exercício. Então, qual vai ser a resultante em A? A resultante em A é a soma vetorial do peso e do empuxo. Passando isso para módulo, o peso fica positivo porque está para baixo, o empuxo fica negativo porque está para cima. Então, peso menos empuxo vezes x1 é igual a... Qual é a resultante de B? O peso é a única força. Então, peso vezes
x2. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos completar aqui o exercício, né? Nós vamos agora calcular o valor do empuxo. Nós sabemos que, para calcular o empuxo é igual a densidade do líquido, né? Eu vou, para não confundir com o peso, eu vou chamar, alguns chamam densidade, né, com a letra grega ρ, que é meio como se fosse assim. Para não confundir com o peso, que é parecido, eu vou colocar D mesmo. Então, o empuxo é a densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes o volume que está submerso. Então, vamos pensar. Vamos dizer que o volume do corpo tem valor B, né? O volume de A e de B, né? Porque é igual. O volume de A é igual ao volume de B, porque, como eu disse, são esferas idênticas. Então, o volume de A e de B, nós vamos adotar que é V, né? Eu vou chamar de V. Então, como vai ser calculado o empuxo? O empuxo vai ser a densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes o volume que está submerso, né? O volume de água deslocada, é o quanto que foi submerso. Ele disse que a esfera A está com 1/3 do seu volume submerso, né? Então o volume que nós vamos colocar é o volume que está submerso, o volume de água deslocada, que é 1/3 do volume. Então o empuxo é isso daqui, né? Só reconhecer isso daqui já dava mais uns pontinhos lá para a questão. Então, calculamos o empuxo, né? Agora, nós podemos perceber que nós temos aqui densidade desse lado, né? Eu vou chamar aqui de densidade do líquido. A gente vai ver por quê mais para frente. Esse peso, nós sabemos que o modo de calcular peso é P igual mg. Mas como a gente pode ver aqui do empuxo, nós não temos nada que relaciona a massa. Então, no lugar de peso, calcular como mg, nós vamos calcular usando volume. Como que a gente vai calcular usando volume? Então, vamos lá. Nós sabemos que densidade é igual a massa dividido pelo volume, né? Nós sabemos isso. Então, a massa é igual a densidade vezes o volume. Agora, ele disse, vamos ler aqui esse pedaço de novo. Sabendo isso aqui, a densidade das esferas em relação à da água é 2. É isso que nós precisamos nessa parte. Então, o que isso quer dizer? A densidade das esferas, que eu vou chamar de dE, dividido pela densidade da água, que eu vou chamar de dL, né, densidade do líquido, é igual a 2. É isso que quer dizer a densidade relativa, um sobre o outro. Então, D sobre dL é 2. Então, onde nós vamos chegar? Nós vamos chegar aqui, a densidade do líquido é igual a, eu vou passar aqui multiplicando e 2 dividindo. Então, a densidade do líquido é igual à densidade da esfera dividido por 2. Então, eu posso recalcular esse empuxo aqui, né? No lugar de densidade do líquido, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar densidade da esfera sobre 2. Por que eu vou fazer isso? Porque aqui no peso, nós vamos ter justamente a densidade da esfera. Então, a gente vai precisar da esfera para calcular. Então, vamos aqui continuar. A massa da esfera vai ser igual à densidade da esfera vezes o volume da esfera, né? Só para colocar o Ezinho aqui, para completar. Então, só vamos completar o empuxo, né? Aqui, no lugar de dL, eu coloquei dE sobre 2. Então, o empuxo vai ser igual a dE, densidade da esfera, vezes a gravidade, vezes o volume da esfera, dividido por 6. Por quê? Porque é esse 3 multiplicado com esse 2 aqui que estava embaixo do dE. Então, nós chegamos no valor do empuxo. Então, vamos colocar os valores nessa expressão. Então, o peso, nós sabemos que é mg. Massa, nós calculamos que é dE vezes V. Então, o peso vai ser a densidade da esfera vezes o volume, né? Que isso daqui é a própria massa, vezes a gravidade. Então, o peso é densidade da esfera vezes o volume vezes a gravidade. Menos o empuxo. O empuxo é o quê? É dE vezes... Eu só vou inverter aqui a ordem para ficar igual do outro lado. Eu vou colocar o V na frente. V vezes G dividido por 6. Isso tudo vezes x1 é igual a o peso. O peso é quanto? O peso é
D vezes V vezes a gravidade vezes x2. Né? Por que, que o peso de um é igual ao peso do outro? Né? Porque as massas são iguais. Né? Nós sabemos que o mesmo corpo, né? Foi o que o exercício falou, as esferas são idênticas. Né? Não que sejam as mesmas esferas, mas elas são idênticas. Então a massa é a mesma. Então o módulo de calcular o peso também é o mesmo, né? Que a massa, que é a densidade vezes o volume, vezes a gravidade. Isso daqui é a massa vezes a gravidade, o que vai dar o peso. Né? O peso, vou escrever para ficar mais claro, é tudo isso daqui. Porque tudo isso daqui é a massa. Então a massa vezes a gravidade dá o peso. Então vamos completar aqui o nosso raciocínio. Isso daqui vai dar o quê? Eu vou passar tudo isso daqui dentro do parênteses para o lado da direita e vou passar o x2 para cá. Então nós vamos ficar aqui x1 sobre x2, que já é o que a gente quer calcular. Ó, já estamos chegando. É igual a DE vezes V vezes G dividido pelo quê? Dividido por DE vezes V vezes G menos dVG dividido por 6. Então vamos lá. Vamos completar o exercício para acabar de vez. Aqui embaixo, nós sabemos o que vai dar, né? Vou até fazer aqui no cantinho, nesse cantinho aqui. dVG menos dVG sobre 6, isso é igual a... Aqui nós sabemos que aqui é como se fosse 6 sobre 6, né? Então, 6 menos 1 dá 5. Então, isso tudo é igual a 5 dVG sobre 6, né? Eu tenho um inteiro, eu tiro um sexto, eu vou ficar com 5 sextos. Então, isso daqui vai ser igual a dEVG dividido por 5 dEVG sobre 6. Né? Como embaixo tem uma fração, como que é a divisão de fração? Conserva a primeira e divide pelo inverso da segunda. Então, eu vou inverter a segunda. Vai ficar o quê? Vai ficar o 6 em cima. Embaixo nós vamos ficar 5 dEVG. Olha que bonito. D corta com DE. V corta com V. G corta com G. Nós, no exercício inteiramente literal, nós chegamos no valor numérico para essa razão. O braço de A dividido pelo braço de B é igual a 6 quintos. Pronto, nós resolvemos esse exercício. Exercício muito legal, um exercício muito bonito. Então, só fazendo uma reflexão aqui para acabar de vez, nós podemos perceber que x1 sobre x2 é 6 sobre 5. Então, x1 é maior do que x2, né? O que faz muito sentido. Por quê? Nós sabemos que a força resultante em A é menor do que a força resultante em B. Por quê? Porque B é o peso. O A é o peso menos alguma coisa, né? Que alguma coisa empuxa. Então, o A vai dar menor. Então, nós sabemos de alavanca, para isso aqui ficar em equilíbrio, o lado que tem uma menor força tem que ter um maior braço para equilibrar, né? Então, realmente, x1 teria que ser maior do que x2. Então é isso, um exercício muito legal, muito interessante. Né? Talvez seja bom você tentar resolver de novo, né? Para ver se você consegue. Se não conseguir, reassista o vídeo. Então é isso. Bons estudos, um abraço e até a próxima.